Graça e paz, boa noite. Hoje é dia de recebermos a palavra do Senhor no nosso coração. Louvado seja Deus pelo que Ele tem nos proporcionado viver. É muito bom, sabe, caminhar com Ele, estar com Ele. Sabe, isso é um grande mover de Deus, uma grande maravilha do Senhor. Amém? Tá bom o áudio aí para todo mundo? O fundo também tá bom? Já é dia de nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração mais uma vez. Louvado seja Deus por isso. Quero que você fique bem à vontade hoje, assim, no espírito, no mundo espiritual. O Senhor quer muito falar aos nossos corações. Sabe que é muito derramar algo sobre nós e dentro de nós hoje. Amém? Vamos orar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. Nos colocamos à Tua disposição, Pai, nessa hora. Sabemos o quanto necessitamos de Ti, o quanto precisamos do Senhor. Estamos aqui em casa com a família, reunidos e também reunidos com cada um através, Pai, do Facebook. Que a gente possa entrar nessas casas hoje e que o Espírito Santo, sabe, venha falar tremendamente com cada um de nós, que é isso que nós queremos hoje. A palavra diz que o Espírito Santo é quem convence. Então que Ele esteja, sabe, organizando essa reunião, organizando esse momento. Sabe, nós damos liberdade. Nós não queremos falar o que nós sabemos apenas, mas nós queremos, sabe, que o Espírito Santo nos use. Assim como João Batista, ele disse que ele era a boca do que clama. Ele não clamava, mas ele se colocava ali à disposição para falar das coisas de Deus. Que assim seja na minha vida hoje, para a sua vida, e para que você receba, sabe, aquilo que o Senhor quer plantar de semente no teu coração. Se você se alegra com isso, falamos amém e agradecemos ao Pai que estás no céu, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós queremos falar um pouco sobre construir algo. Construir algo. O tema da nossa ministração é Eu vou construir. Amém? Eu vou construir. Muitas vezes nós queremos chegar na presença de Deus prontos. E não há possibilidade de homem nenhum chegar pronto diante de Deus. É santo, Ele é eterno, Ele é poderoso, a sua majestade é incrível, é gigantesca. Nós podemos chegar diante de Deus através do Filho amado Jesus Cristo. Então nós vamos até Jesus e com Jesus nós vamos a Deus. Muitos de nós perdem tempo longe das coisas de Deus porque se auto-julga, se auto-critica. Só que sem perceber é uma crítica não construtiva. Toda vez que uma pessoa se critica com relação à palavra, a maioria das vezes ela mesma já vem com condenação, querendo, assim, sabe, trazendo para o entendimento dela, dizendo: eu não mereço estar com ele, ele é muito para mim,
essa vida eu não consigo, já tentei várias vezes. E eu quero te trazer uma palavra de revelação para o teu coração. Porque o Senhor quer que a gente comece a construir a nossa vida nele. No livro de Mateus, capítulo 7, no final fala sobre um homem sábio. É semelhante a um homem sábio, aquele que ouve a palavra e as coloca em prática. Ela não fala que o homem sábio é aquele que aprendeu e já está pronto para vir a Deus. Não. É aquele que ouve. E é o que eu preciso fazer, é ouvir a palavra. Ele diz que aquele que ouve e pratica, ele começa a construir uma casa. A casa que o Senhor quer morar. Então nós, quando chegamos a Deus, não estamos prontos e não há possibilidade nenhuma de algum homem chegar pronto. Porque no caminhar é que se começa a construção. E até para construir nós somos dependentes do Senhor. Que Ele é o alicerce onde nós começamos a nossa construção. Então a dificuldade grande hoje de cada um de nós é achar que pode estar em perfeita caminhada, estando um pouco longe do Senhor. Quando eu começo a construir no Senhor, ouvindo a palavra, caminhando com Ele, sem angústias, sem cobranças, mas simplesmente o seguindo, começa a ser construído uma morada divina, a casa de Deus, a morada do Espírito Santo, que somos nós. Então nós vamos começar do princípio. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, que não dá para começar a construir se não for do princípio. Às vezes você já está lá em Apocalipse, mas esqueceu que a Bíblia começa em Gênesis. Não acelere seus passos, não corra em direção ao vento, mas confie e construa sobre o alicerce que é Cristo, ouvindo a palavra. Quando você falhar, você vai ouvir a palavra. A palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quando ela entra, ela divide alma e espírito. Então o Senhor pode nos tocar de uma forma espiritual poderosa se eu continuar seguindo. E essa construção, ela deve ser primeiramente dentro de nós, ou seja, o mundo espiritual, ele precisa ser construído primeiro, para que quando eu recebo os acréscimos terrenos, as bênçãos da terra, eu esteja bem internamente para administrar tudo aquilo que Deus está fazendo através dos seus ensinamentos nas nossas vidas. Isso é muito sobrenatural. Daqui a pouco nós vamos tirar um tempo para você fluir, amém? O Senhor vai tocar em pessoas aqui hoje, vai tocar dentro de pessoas aqui hoje. Então nós vamos iniciar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha como é tremenda a palavra. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só que tremendo. Como é que a Bíblia inicia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem foi criado primeiro? Os céus
ou a terra? O mundo espiritual ou a parte material? O mundo espiritual foi criado primeiro, para que depois viesse toda a estrutura terrena, sólida, segura, guardada e protegida. Quando eu quero alcançar algo de Deus, eu preciso buscar isso primeiramente dentro de mim, não fora. Olhando as coisas, a Bíblia diz que o reino de Deus não é aparente. Então eu não posso entender as coisas de Deus pelo que eu estou vendo, pelas construções de igrejas, pelas obras. Não, eu vou entender o reino aqui dentro, sendo revelado pelo Senhor. Um dia eu me encontrava num momento muito difícil da minha vida, muito difícil. Eu fui ao encontro com Deus e nessa época eu estava falido financeiramente, algo muito forte, não conseguia crescer, não conseguia desenvolver minhas finanças, minha vida, eu não conseguia um norte, um caminho para que eu voltasse a construir verdadeiramente a minha vida nele. E quando eu cheguei lá, eu fui muito abençoado, ouvindo a palavra de Deus durante 3 dias. E esses dias me trouxeram, sabe, coisas maravilhosas para onde? Para o meu interior. É aqui que acontece primeiramente o milagre, a vida com Deus, a alegria, os frutos do Espírito. E quando eu retorno para casa na segunda-feira, o que acontece depois de tudo que eu ouvi? Eu ainda estava falido, mas aqui dentro eu enriqueci. Aqui dentro eu enriqueci. E comecei então a construir a minha vida no Senhor. Não tem como nós chegarmos prontos diante de um Deus que é supremo, que é gigantesco, que é poderoso, que é eterno, na nossa melhor performance, na nossa melhor condição, na nossa melhor postura de vida. Se eu e você chegarmos diante de Deus na nossa maior postura, na nossa maior capacidade, ainda o Senhor olhando para nós encontrará muitas falhas. Então o que Ele quer? Que a gente construa, que a gente vá a Ele como estamos, que a gente busque a Ele como estamos, que a gente comece a construir através de Jesus, que a gente possa encontrá-lo através de Jesus, e que uma vida comece a ser construída nele, e aí teremos aquilo que precisamos nele. Muitas vezes, pessoas na igreja acabam, sem perceber, buscando primeiro recursos financeiros. O Senhor não pode nos dar recursos financeiros se nós não estamos preparados para dar continuidade, para conduzir aquilo que Ele está fazendo. Então, primeiro, Ele vem com uma construção dentro de nós. Um dia, o apóstolo Pedro estava num barco com os outros discípulos, outros apóstolos, e veio uma grande tempestade sobre eles. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava descansando no barco. E quando Pedro vê aquela tempestade, vê a morte se aproximando, vendo a derrota se aproximando, os ventos fortes batendo, a dificuldade aumentando, ele grita para Jesus dizendo: Mestre,
não te importa que morramos? Ou seja, às vezes as pessoas entram numa dificuldade e pensam assim: Deus, o Senhor não quer nos ajudar, o Senhor não quer fazer algo, o Senhor não se importa com o que eu estou vivendo, o Senhor não se importa pela dificuldade que tem se levantado contra mim. Sabe, mas Jesus, olhando para eles, disse para o mar e para o vento: acalme-se. E tudo se acalmou. E Jesus pergunta: aonde está a fé de vocês? Sabe, mas esse mesmo Pedro, esse mesmo apóstolo que estava no barco, ele teve ainda assim, com suas falhas, a oportunidade de não sair de perto de Jesus. E ele começou então a construir, sabe, não coisas fora, mas ele começou a construir coisas dentro dele, uma fé, acreditando em Deus, confiando em Jesus, sabendo que Jesus estava fazendo era verdadeiro, era perfeito, sabe, e o homem interior começou a ser fortalecido. E quando esse homem interior começou a ser fortalecido, esse mesmo Pedro um dia foi preso por fazer a obra de Jesus, e no cárcere, levado ali para julgamento, levado ali para morte, levado ali para sofrimento. O que Pedro estava fazendo agora? Diante de mais um problema, diante de mais uma dificuldade, diante de mais uma luta, Pedro estava dormindo. Como assim dormindo e já pode ser morto? Porque agora Pedro tinha sido construído dentro dele. Ele tinha, sabe, recebido de Deus ensinamentos seguros. Ele tinha construído em cima da rocha que é Jesus. Sabe, os ventos não abalavam mais ele. As lutas não eram mais suficientes para tirar a paz, porque agora ele estava descansando em Jesus. Descansando. Sabe o que acontece quando a gente descansa e busca o reino espiritual primeiro? As coisas na terra começam a acontecer ao nosso favor. A Bíblia diz que enquanto ele estava ali preso, a igreja orava, a igreja clamava, ela construía. No mundo espiritual, a liberdade do apóstolo Pedro, que estava confiante em Deus. A palavra diz que as portas se abriram, os anjos trouxeram a liberdade, confiaram no mundo espiritual e os cadeados se quebraram. Quando nós vamos a Jesus, não é para ter uma vida maravilhosa. Jesus falou sobre as aflições, mas é para construirmos uma vida nele, porque essa é a vida verdadeira do homem e da mulher. Depender do seu Criador, dos ensinamentos do seu Criador. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Notem, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não tem possibilidade de chegarmos em nenhum lugar na frente de Deus, porque antes mesmo dele construir o homem, o Espírito dele, que é conhecido como sempre eterno, nunca nasceu, nunca vai morrer, já pairava sobre a terra. Uma terra que ainda não tinha sido criada, o homem.
Olha que tremendo a maneira que Deus trabalha. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Mas olha só que tremendo. Deus não viu que a luz era boa antes? Por que Ele quer falar dessa maneira conosco? Porque Ele quer nos dar um ensinamento. Ele quer abrir a nossa mente para que a gente possa construir em Deus da maneira correta, tranquila, sem, pressa, sem angústia, sem agonia. Isso é muito tremendo da parte de Deus. Ele disse, e depois ele viu que a luz era boa. Deus primeiro fez a luz e depois viu que a luz era boa. Então o que Deus traz de revelação para nós? Eu primeiro vou construir, para depois achar que eu sou bom e suficiente para chegar diante de Deus, porque eu ainda não estou pronto. Eu preciso primeiro fazer, eu preciso primeiro construir uma vida nele, para que depois, no final de tudo, ele olhe para mim e diga: eu vi que você ficou bom. Eu vi que você ficou bom. No final, que nós sabemos quem é bom e quem é ruim. A Bíblia fala que o apóstolo Judas, ele andou com Jesus por 3 anos e meio na terra. E andando com Jesus 3 anos e meio, qualquer pessoa, olhando de fora, olhando a caminhada deles, olhando a maneira como eles faziam, como eles viviam, ia dizer assim: queria ser como eles, queria ser como Judas. Mas na contrapartida existia um homem que estava roubando nessa hora, que era ladrão. E quando chegou no final, aquele ladrão que ninguém acreditava, que ninguém confiava, foi o primeiro a ser salvo na cruz do Calvário. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então eu te digo, não se prepare para estar diante de Deus. Seja você, vai do jeito que você é. E quando você chegar lá, através de Jesus, o Senhor vai começar a construir, a nos construir. A Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la, para cumpri-la. Você pode ir até o Senhor agora, se você quiser. Você pode ir até o Senhor, mas como? Está tão difícil. Eu não estou conseguindo encontrar um caminho. Sinto angústias, eu não consigo dormir bem, eu estou passando por isso, por aquilo. Para ir ao Senhor, você não vai pelas coisas, você vai com o seu interior. Jesus diz, Ele é muito sábio e nós queremos ouvi-lo. Jesus disse assim, que o reino de Deus não é aparente, não é superficial, não é da maneira que eu entendo, mas Ele está dentro de nós. Dentro de nós. Esse é o reino de Deus. Então você pode chegar-se a Deus nesse momento, através de Jesus o Cristo, através do amor que Jesus teve por nós.
Nós estamos aqui com essa oportunidade de adorarmos a Ele, de rendermos graças ao Senhor, por causa do seu imenso amor por nós. Então, tudo que nós estamos vivendo, as maravilhas que o Senhor tem nos dado, a vida tranquila e maravilhosa selada no mundo espiritual, é tudo por causa que Jesus nos amou de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira, e entregou, sabe, tudo de mais precioso que Ele tinha, o seu Filho, para que todos que acreditem nisso, que acreditem que Jesus é suficiente, sabe, nunca pereçam, nunca sofram, mas aqui dentro estejam sempre felizes, descansando no Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então não importa como as coisas estão, nós podemos tocar na graça nesse momento, nós podemos tocar na presença nesse momento, porque o milagre acontece primeiro dentro, depois todos irão ver a glória de Deus em sua vida. O Senhor fala também isso sobre oração, que Ele diz: quando você for orar, precisa orar, né? Para que todos vejam você ajudando, não, mas para que quando você for orar, você entre no seu quarto e feche a porta. Então tudo começa no secreto, tudo começa no escondido, onde ninguém vê. E Deus que te vê no secreto, o único que pode te ver, o único que pode ver o que realmente você quer fazer, o único que pode realmente ver qual é a intenção de nós fazermos a obra, por que nós estamos ministrando, por que nós estamos pregando, por que nós fazemos a obra, o único que pode ver verdadeiramente é Deus. E Ele diz que Ele nos vendo no lugar secreto, Ele nos honraria depois para que todos vissem. Então, tudo se inicia no secreto com Ele, no escondido com Ele, no oculto com Ele. Tudo se inicia dentro de mim, poderosamente dentro de mim, não fora. Tudo que eu conquistei com a minha família não prova que eu sou um homem de Deus, não é por causa das conquistas, mas o que nos mostra como homem de Deus é um bom casamento, é honrando, é sendo fiel ao Senhor, obedecendo sua palavra, crendo nele, ajudando, fazendo de alguma forma a palavra ir. Sabe, isso é que vem diante de Deus os frutos. Então é os seus frutos que vão fazer você ser conhecido, que vão fazer você, sabe, chegar diante de todos e as pessoas dizerem: Deus está na vida deles. É os seus frutos. Jesus deixou tudo o que podia trazer, e mesmo assim pessoas de alto escalão, pessoas de finanças altas, sempre iam até Ele para se encontrar verdadeiramente aqui dentro. Aqui dentro tudo começa. Então você precisa primeiro acreditar que Jesus está fazendo algo, que Jesus está no controle, que Jesus está na sua vida. E aí depois isso se materializa, porque você vai viver como quem crê, como quem acredita, e seu comportamento agora é de quem acredita. Então você começa a construir em cima daquilo que você acredita. Jesus é o alicerce, é o fundamento. Se eu acredito nele, eu começo a viver em cima ali dele, eu começo a construir em cima dele, sabe? A Bíblia diz que aqueles que constroem em cima dele, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir lutas, mas nunca serão abalados. Nunca serão abalados. O Senhor é tremendo. Quando aquele homem foi salvo, Dimas,
Era o nome do ladrão que foi salvo na cruz. Quando ele foi salvo, ele não foi para o céu de imediato, mas dentro dele já tinha a garantia de que o céu iria ser a morada dele. Deus colocou ele para descansar e construir. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento para fluir aí onde você está. Sabe, para começar a acreditar no que Deus Todo-Poderoso tem para a sua vida, sem precisar de provas, porque a Bíblia diz que o Senhor se agrada da fé. A fé é para aqueles que não vê, mas acreditam. E a Bíblia diz que o Senhor se agrada disso. Então eu quero te desafiar, te chamar, te convidar para você aí onde você está, começar a acreditar que você é amado, começar a acreditar que Deus é na tua vida, começar a acreditar que o Senhor está no controle das coisas, porque a segurança não vai vir na parte de fora, mas vai vir na parte de dentro. Aleluia! Dentro de você, onde tudo começa. Não coloque as suas forças em coisas que você pode conquistar, mas coloque as suas forças dentro de você e comece a construir. Comece a construir nesse momento agora. Talvez você achou que estava muito longe de Deus porque você estava olhando para as circunstâncias. Talvez você achou que já tinha Deus da sua maneira, da sua religião, do jeito que você acha legal. Você que cria as normas. Jesus nos ama a si mesmo, mas não é do nosso jeito. Nós precisamos de construir. O Senhor não veio buscar as religiões, Ele veio buscar eu e você. Jesus ama cada um de nós. Eu quero te convidar a fluir agora, a acreditar que Jesus te ama. Nesse momento, Jesus vai tocar pessoas aqui nessa live. Receba aí na sua casa. Tem pessoas aqui nos assistindo que se acham longe de Deus porque não merecem. É impossível Jesus esquecer cada um de nós, porque quando Ele está no seu trono, no céu, Ele olha para as mãos dEle e te vê, e me vê. Ele nos vê. Você que pensa que está longe do Senhor, eu quero que você flua no seu lugar, você comece a adorar, você comece a cantar. Você que ora, sabe línguas, comece a orar em línguas. Você vai receber muito de Deus agora. Primeiro acontece aqui dentro. Sabe, tudo que você acreditar nesse momento, agora, amanhã virá como milagre. Amanhã virá como, sabe, chuva de Deus na nossa vida. Vai se materializar a partir do momento que eu confio, que eu acredito. Não deixe de confiar. Sabe, aí tudo indo ruim, não deixe de confiar. Faça como Pedro, que descansou. Faça como Jesus. Nos momentos mais difíceis, descanse. Comece a construir. Pai, em nome de Jesus, toca eles. Pai, comece a tocar. Você está sentindo arrepios aí na sua casa? Seja tocado por Ele. És incomparável. Comece a ver a glória de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Receba aí na sua casa, receba. Feche seus olhos. Entre dentro de você e comece a encontrar lá fé.
Comece a encontrar alguém que não vai parar, não vai desistir. Você que não vai desistir do seu casamento, não vai desistir dos seus sonhos, não vai desistir da sua faculdade, não vai desistir dos seus propósitos. Construir. Diga, eu vou construir. Eu acredito no que Deus tem para minha vida. Eu confio, sabe, no que Deus tem. Sabe, tudo ficou escuro, mas se Deus criou a luz, Ele separa o que é escuro, Ele sabe, nos coloca num lugar claro. O primeiro lugar é aqui, eu preciso acreditar. Onde tudo diz que não, Deus diz sim. Vontade de impor as mãos sobre vocês. Diga com Ele: eu vou construir minha vida em Ti. Cante, adore, cante, adore. Confie somente nele. Não vamos ser abalados, creia, Ele é fiel. Flua aí na sua casa, aí onde você está. A partir de hoje, por causa dessa palavra, você volta a ter vida, você volta a ter vida, você volta a ter alegria. Você que estava pensando que a tua fé é nas coisas que você está conquistando, não, já está tudo pronto para você. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Só vamos saber quando termina. Jesus te ama. Flua aí na sua casa, flua, cante, adore, derrame a sua adoração ao Rei, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos pequenos e estamos em construção. Deus derrame mais e mais sobre a tua vida. Vamos construir.